questão de número 24, prova de oficial de administração, banca IBAN, Prefeitura de Santos, do ano de 2020. Ainda na parte de informática, nós vamos falar agora, essa questão, o principal tema dela, é o aplicativo Word, aquele lá que você usa normalmente para digitar seu texto e editar o seu texto, beleza? Também tem como inserir imagem e tal, e outros recursos, mas o principal objetivo do Word é ser um editor de texto, tá? Isso por si só já é interessante você saber, pode cair em questão. Dá uma olhada comigo. 24. Em um documento do Microsoft Word 2016, ou seja, uma das versões do Word, o usuário aplicou diversas opções de formatação, como tipo de fonte e tamanho. Ou seja, ele formatou do jeito que ele quis ali. Ele colocou opções de formatação, como, por exemplo, a fonte e o tamanho da letra, no caso. Há um trecho do texto, ou seja, há um pedaço desse texto. Maravilha. Entretanto, ele deve aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Para isso, ele pode utilizar a ferramenta, preste atenção no que falou para gente. Falou que ele pegou um pedacinho do texto, um trecho do texto, e formatou na fonte que ele quis e no tamanho que ele quis. Vamos supor que é Arial, fonte Arial 12. Ok? Arial 12. E depois o que a questão pediu para gente? Pediu para ele aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Para isso ele pode utilizar o quê? Para fazer isso ali de maneira até, digamos assim, mais rápida. O que ele pode utilizar? Qual ferramenta? Smart Art. Negativo. Smart Art é para fazer aquelas artes, aquelas letras bonitinhas. Caixa de texto? Também não, porque a caixa de texto eu só vou abrir para eu escrever um texto dentro daquele espaço que eu delimitei. A resposta é a letra C. Pincel de formatação. Tá? Por quê? Esse recurso pincel de formatação, você vai, por exemplo, selecionar uma parte de um texto. Vamos supor que eu selecionei essa parte do texto aqui, essas duas primeiras linhas, selecionei elas, que elas estejam em Arial 12. Selecionei elas, cliquei lá no pincel de formatação, lá em cima no íconezinho pincel de formatação. Depois eu seleciono essa parte aqui de baixo, essas últimas 3 linhas, e automaticamente essas 3 linhas, que são as últimas, vão estar com a mesma formatação das 2 linhas de cima. Por quê? Porque eu usei o pincel de formatação. Esse é o recurso chamado pincel de formatação. A questão trouxe para a gente a definição, digamos assim, bem legalzinha do pincel de formatação. Resposta letra C. Até a próxima questão, pessoal.